As paz, irmãos, mais uma vez, amém? Que a graça e a paz esteja e inunde você sempre, amém? Que bom estar aqui com você, que bom poder sentir essa atmosfera, essa presença, a presença do Senhor no nosso meio. O Senhor é fiel. Onde 2 ou 3 reunidos estiverem em meu nome, ali estou eu no meio deles. O Senhor está nesse lugar. Obrigado, Jesus. Quero convidar você a se levantar por um instante, em reverência e consideração a Ele que está no nosso meio. Dizer a Ele que queremos te ouvir. Queremos dizer a Ele o quanto nós o consideramos, o quanto nós o amamos. Feche seus olhos. O Senhor está nesse lugar. Ó Deus, quem somos nós, Senhor, para que nos ame assim? Tua presença no meio de nós, Teu Espírito nos sonda. Nós queremos te agradecer, Senhor, por esta graça que excede o nosso entendimento. Tua presença no nosso meio, quão bom é, quão agradável é, Senhor, estar diante do Teu altar. Obrigado, Jesus. Obrigado, Santo Espírito. Obrigado, Pai Celeste. Obrigado, Senhor. Nos reunimos aqui sempre no desejo de estar alinhados à Tua palavra, alinhados à Tua vontade. Queremos nos apresentar sempre no desejo de arrancar do Senhor um sorriso, de ouvir a Tua voz, de sermos instruídos pelo Senhor. O Senhor aqui tem ordenado Suas bênçãos sobre nós, e a Tua palavra tem sido lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. A Tua palavra nos tem alimentado. Tua palavra é a água que nos sacia, Senhor. Tua presença no nosso meio é real, e nós queremos Te ouvir. Fala conosco, fala conosco. O nosso coração está, ó Pai, quebrantado, nosso espírito contrito, em Tua presença diante do Teu altar. Fala conosco, Senhor, fala conosco. Te agradecemos e pedimos ao Senhor, no nome santo de Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor. Bom é estar aqui com os irmãos. Mais uma vez digo, quão bom é, quão agradável é, conforme o salmista disse, que os irmãos vivam em união. Amém? Que bom poder estar aqui nessa noite junto com você. Aleluia. Sentiu falta de alguém? Amém? Já olhou para a sua direita, para a sua esquerda, já viu quem está aí do lado? Quem está faltando? Amém? Vamos orar? Eu sigo a recomendação do Senhor que diz orai sem cessar. E o Senhor está aqui conosco. Então é um momento muito oportuno para apresentar ao Senhor aqueles que estão ausentes. Nossa casa, nosso lar. Bendito é o Senhor, ó Deus, que sonda o nosso coração. E sabes bem, ó Pai, quanto nós temos sofrido, quanto nós temos clamado ao Senhor, por aqueles que estão longe da Tua presença, por aqueles que estão ausentes de Ti. Queremos, no nome de Jesus, aproveitar essa oportunidade da Tua presença conosco nesse lugar, nesta casa que temos chamada casa de oração, nesse altar que é Teu, e pedir ao Senhor, que agrade ao Senhor em visitá-los. Visita a nossa casa, o nosso lar, aqueles que ainda resistem, ó Deus, a Te conhecer, aqueles que resistem ainda, ó Pai, a andar pelo caminho que o Senhor nos tem ensinado, aqueles que têm negligenciado com grandes e tão preciosas promessas que o Senhor tem, ó Pai, nos oferecido. Obrigado, Senhor. Sei que Tu nos sonda, Tu nos conhece, e conhece bem o Teu rebanho, conhece bem as Tuas ovelhas, e nós cremos em Tua promessa, que se cremos nós, seremos salvos nós e também a nossa casa. Por isso apresentamos ao Senhor, não somente Ele, mas nossos irmãos que congregam conosco neste lugar. Estende Tuas mãos, Senhor. Visita neste momento a cada um, cada jovem, cada mulher, cada homem, ó Pai, cada criança. Derrama sobre nós um avivamento que nunca se viu nesse lugar. Levanta a Tua igreja, Senhor. Levanta o Teu povo. Cremos que perto está o Teu grande e glorioso dia que nos há de alcançar. E queremos juntos
todos juntos, nos apresentar ao Senhor, como tua igreja, como tuas ovelhas, como aqueles que, ó Pai, se apresentam com lâmpadas acesas ante a tua face. Vem, Senhor, vem, fala conosco, visita os nossos, visita, Senhor, visita a tua igreja, no nome santo de Jesus. Amém? Irmãos, grande responsabilidade é falar em nome do Senhor. E eu sei e tenho vivido isso, que o Senhor não desperdiça nenhuma oportunidade para falar conosco, para falar ao meu, ao teu coração, para nos mostrar o caminho, para continuar mostrando o caminho, para continuar nos fortalecendo, nos ajudando em nossas limitações e fraquezas, para que não viemos a desviar dele, para que alcancemos todas as promessas que ele tem reservado para nós. E hoje eu quero tratar de um tema, compartilhar com os irmãos, uma oportunidade que o Senhor fala aos discípulos e fala à multidão, através de uma parábola. E assim como aqueles naquele momento, muitos não a entenderam, até mesmo seus discípulos, a posteriori tiveram a necessidade de retomar o assunto e perguntar para ele em particular o que significava tudo aquilo. E o Senhor então os esclareceu. Eu quero trazer isto à nossa memória e tratar com os irmãos de duas palavras que vão se encontrar, duas palavras que estão explícitas nesse texto. Quais verdadeiramente são os seus significados e o que o Senhor espera de mim e o que o Senhor espera dos irmãos da igreja daí para frente, daqui para diante. Amém? Nós vamos encontrar esta parábola. Traga ao Senhor a multidão em Mateus 13, no Evangelho de Mateus, capítulo 13. O Senhor vem tratar desse assunto e o Senhor é especialista, o Senhor é bom, o Senhor é tremendo quando fala. No capítulo 13 de Mateus, o Senhor apresenta uma parábola que é intitulada a parábola do semeador. Quem já ouviu essa parábola aqui? Parábola do semeador. Quem já ouviu? Levanta sua mão aí. Já ouviu? Amém. Então você deve estar já de uma certa forma familiarizado com esta parábola. E eu quero trabalhar com você um detalhe que talvez não tenha sido ou não esteja claro para você, para nós, para a igreja. No capítulo 13, versículo 1 em diante, quero fazer uma passagem, uma leitura rápida, mas me concentrar em dois versículos logo a seguinte. Diz assim, gostaria que você acompanhasse comigo essa leitura. Naquele mesmo dia Jesus saiu de casa e assentou-se junto ao mar. Ajuntaram-se grandes multidões ao seu redor, de sorte que entrou num barco e se assentou, enquanto toda a multidão estava de pé na praia. E falou-lhes de muitas coisas por meio de parábolas, dizendo, certo semeador saiu a semear, e quando semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e a comeram. Outra parte caiu em terreno pedregoso, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque a terra não era profunda. Mas saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque ali não havia raiz, não tinha raiz. Outra parte caiu em espinhos. Os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra caiu em boa terra e deu fruto, uma semente produzindo a 100, outra a 60 e outra a 30 por 1. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.
Acercando-se deles, os discípulos disseram: por que lhes falas por meio de parábolas? Respondeu-lhe Jesus: porque a vós é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não é dado. Quer repetir comigo? A vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas a eles não é dado. Ao que tem se lhe dará e terá em abundância, e ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, ouvindo não ouvem nem compreendem. Você pode repetir comigo essa palavra? Compreendem. Aleluia. E nele se cumpre a parábola de Isaías: certamente ouvireis, mas não compreendereis. Certamente vereis, mas não percebereis. Porque o vosso coração, o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos para que não vejam com seus olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam. Pode repetir comigo? Compreendam. Com o coração se convertam e eu os cure. Aleluia. Grande é o Senhor. Mas bem-aventurado os vossos olhos. Amém, irmãos? Bem-aventurados os vossos olhos. Aleluia. Porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade eu vos digo que muitos dos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes e não ouviram, e ouvir o que vós ouves e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Irmãos, escutai vós a parábola do semeador. Diz para o seu irmão aí: irmão, escutai, pois, a parábola do semeador. Amém? Ouvindo alguém a parábola, a palavra do reino, e não entendendo, você pode repetir comigo, entendendo? E não entendendo, vem o maligno e arrebata-lhe o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Porém, o que foi semeado em terreno pedregoso é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, e antes é de pouca duração. Chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo, a sedução das riquezas, sufocam a palavra e fica ela infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a... Você pode repetir comigo? Compreende? Aleluia. Ele dá fruto e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Escutai, pois, vós a palavra, a parábola do semeador. Nós estamos aqui, Senhor, mais uma vez, no teu altar, em tua casa. Pai, buscando a ti, em tua palavra, o caminho que devemos andar, como nos devemos portar, como devemos nos apresentar diante a ti, diante os teus planos, diante os teus sonhos, diante os teus projetos para nós. Como devemos nos apresentar na proposta do reino que nos está proposto, Senhor. Obrigado por tua presença no meio de nós e por tua palavra. Falai conosco, no nome de Jesus. Amém. Essas duas palavras me chamam a atenção: entender e compreender. No versículo 19, ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, aleluia, vem o maligno e arrebata o que lhe foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. Quando o Senhor trata desta situação de entender, vem depois desse anúncio, depois dessa percepção de que não entender é a condição
para que tudo aquilo que foi semeado seja arrancado ou não frutifique. Se a pessoa não entende, tudo que foi semeado não faz sentido, porque o inimigo vem e arranca. Se caiu em solo pedregoso, não tem raiz, o sol vem e seca. Se é apresentado ou cai em solo pedregoso, em espinheiro, a palavra é sufocada. Então, não entender significa completamente estar na proposta de toda a palavra que foi semeada ser arrancada, ser tirada, ser removida. Já diferente da proposta que o Senhor traz para nós no versículo 23, que diz assim: mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Então, compreender não é igual a entender. Entender é simplesmente trazer a verdade ao coração. Agora eu entendo, agora eu sei. Então, entender significa saber o que é. O que é isso? É tal coisa. Isso significa entender, saber o que é. Você sabe o que é a palavra? Saber é uma coisa, conhecê-la em si é saber a palavra. Eu a sei. Você conhece a Bíblia? Sim, conheço. Ah, então você sabe, eu sei. Você sabe que está lá? Sei. Ah, então você entendeu a palavra? Entendi. Por que você não vive por ela então? Ah, mas precisa? Então você entendeu, mas não compreendeu. Compreender significa não somente saber o que é, mas é necessário compreender o porquê. E toda a palavra nos é semeada ao coração. Primeiro para que você a conheça, para que você entenda. E aí então, entendendo, a compreenda. E faça toda a diferença. Porque o entender somente te deixa na posição de tudo que foi semeado no teu coração ser arrancado. Estar pronto para ser removido por qualquer situação ou circunstância que você possa viver. Entender somente significa estar aberto para que outro venha e arranque de lá. E ser removido de lá. Pode ser realizado de várias maneiras. Pode ser a perca de um emprego. Pode ser a chegada de uma enfermidade. Possa ser a luta ou uma perseguição. Possa ser uma traição. Qualquer dessas coisas alcançando você possa ter sucesso em remover toda a palavra, toda a promessa que te foi semeada no coração. O tempo, a luta, a demora, tudo isso, irmão, tudo isso, irmã, na verdade são situações que podem nos alcançar e terem poder para arrancar esta palavra do meu e do teu coração, arrancar as promessas do meu e do teu coração. Tudo aquilo que você tem por tardio, para o Senhor não o é. Para o Senhor tem um propósito. O problema é que você ainda não entendeu, não compreendeu. Entender você entende, mas você não compreende. Por ter que passar por por ter que esperar. E quando nós somente entendemos
e nos abrimos para que essa palavra seja removida do nosso coração, e estamos abertos para perder as promessas, quando nós passamos a compreender, nós nos fortalecemos nela. E aí não importa qual seja a circunstância, porque aí passamos a saber bem em quem nós temos crido, em quem nós esperamos, em quem fez a promessa. Compreender significa entender o porquê. Quando em Provérbios 4:20, o Senhor diz assim para mim e para você, diz assim para a igreja: filho meu, atenta para as minhas palavras, e as minhas razões inclinam o teu ouvido. Filho meu, atenta para as minhas palavras e inclina o teu coração para as minhas razões, em outra tradução. Eu tenho motivo, eu tenho um propósito, eu tenho um porquê de tudo isso. Então, nesta parábola do semeador está somente entendido, só entender o que diz a palavra, o que está escrito, nos deixa aberto ainda e na posição de sermos arrebatados, arrancados da presença do Senhor. Mas quando nós compreendemos, aleluia, não há passado, não há presente, não há porvir, não há futuro, não há principado, não há potestade, não há escassez, não há morte, não há anjos ou demônios, não há desemprego, não há enfermidade, não há nada, verdadeiramente nada que nos arranque da presença do Senhor, que nos possa tirar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aí está então a grande diferença, o porquê um frutifica e porque um que entendeu a palavra não gera fruto. O que compreende, esse gera, aleluia, a 100, a 60 e a 30, e eu posso dizer a 20, a 10, a 5, mas produz. Sabe daquela oração em que Abraão faz diante do Senhor, fala: Senhor, o Senhor abençoa a sua igreja, se ela tiver 100, abençoa. Senhor, e se ela tiver 50, o Senhor abençoa? Abençoa. O Senhor faz ela frutificar, Senhor, se ela tiver 40, faço. Mas Senhor, não se incomode com a minha oração, não se aborreça, mas e se ela só tiver 30, o Senhor abençoa? Abençoa. Senhor, não se ire, mas se ela tiver só 20, abençoa. Sei que já fui muito longe, Senhor, mas e se ela tiver só 10, o Senhor abençoa? Abençoa. Olha a sua volta, dá uma olhada à sua volta, irmão. Quantos somos? Quantos estamos nesse lugar? A ideia não é somente entender, irmão, a palavra. Não é conhecer somente a letra. Não é conhecer somente a lei. Mas saber também o porquê ela foi estabelecida, qual é a intenção, qual é o propósito. Filho meu, atenta para as minhas palavras, inclina o teu coração às minhas razões. O porquê. Oh Senhor. Compreender é somente saber. Entender é somente saber. E isso é passivo, como disse já os irmãos, de ser removido, de ser retirado do nosso coração, pelas circunstâncias que vivemos. Está tudo bem hoje, irmão? Ore para que não caia, porque se você só entendeu, você está propenso a cair, sujeito a cair, sujeito à queda, sujeito ao desvio, sujeito ao pecado. Mas se você compreendeu, você está firmado na rocha, inabalável. Pode levantar-se o mar, vir a chuva, transbordar os rios e bater contra ti, e você vai ficar de pé, inabalável. Inabalável. Portanto, compreender significa estar totalmente engajado,
Você pode perceber, quem entende, somente entende, não se engaja. Ele sabe o que tem que fazer, mas não se envolve. Irmãos, ele entende, sabe o que tem que fazer, sabe o que é para fazer, mas não o faz. Temos tantas áreas na vida, tantos setores na vida da gente, que a gente vê pessoas que entendem tudo, mas não compreendem e por isso não se engajam. Uns não abraçam seus ministérios, porque não sabem verdadeiramente qual é o poder e qual o significado, qual é o sentido da comunhão, dos dons que são derramados sobre si, que Deus derramou sobre a sua vida. Entendem, mas não compreendem. E por isso na hora mais decisiva estão ausentes, não estão presentes. Alguns entendem sobre fidelidade, preciso ser fiel, mas não compreendem o sentido da fidelidade. Hoje eu sou, amanhã, hoje não deu, esse mês não deu. Não compreendem. Entendem, mas não compreendem. Não sabem qual é o propósito que Deus tem nisso tudo. E quando nós compreendemos, nós nos engajamos. Nós mergulhamos, porque entendemos, compreendemos qual é o propósito, o porquê que foi estabelecido aquilo, qual é a verdadeira intenção, quais é as verdadeiras razões que levou Deus a estabelecer essa lei. Quais as razões que levou a Deus a nos ensinar desta maneira, a nos direcionar por esse caminho, a nos fazer andar dessa forma. O poder do engajamento com o propósito de Deus, alinhado com o propósito de Deus. Essa é a mensagem que o Senhor me tem dado, e não só a mim, mas à igreja, de que escutai-vos a palavra do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino e não entendendo, vem o maligno e arrebata. Mas uma vez que você já entendeu, agora precisa compreender quais são as razões, quais são os propósitos de Deus, com todas as coisas que Ele vos tem ensinado. Tudo tem um porquê. Nada se faz saber se não tiver um porquê. Saber somente não é suficiente, é necessário compreender. Aleluia. Pois o coração deste povo está endurecido, e ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam os seus olhos para que não vejam com os seus olhos, ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração, se convertam, e eu os cure. Curado, posso produzir a 100. Curado você pode produzir a 60, a 30, a 20, a 10, a 5. Mas haverá fertilidade. Amém? Fertilidade, haverá continuidade, haverá crescimento. É necessário a compreensão para que haja fruto. Você entende que você foi chamado para ser testemunha? Entendo. Eu entendo que fui chamado para ser testemunha, para ser luz, para ser sal da terra. Eu entendo que eu fui chamado para resplandecer a imagem e a semelhança do Senhor.
Eu entendo que fui chamado para que onde eu entre, o ambiente mude, se transforme. Eu entendo para que onde eu esteja, não vejam a mim, mas vejam o Senhor que habitam em mim. Mas isso tem acontecido. Tem acontecido comigo, tem acontecido com você, tem acontecido com a igreja. A igreja entende isso, mas ela compreende. Compreende que foi dado a ela não o espírito de timidez, mas o espírito de coragem e de poder. Esta é a proposta para a igreja. Esta é a proposta para aqueles cujo qual o Senhor, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhe é dado. A mim e a você é dado, irmão, conhecer os mistérios, é dado conhecer o saber, é dado a conhecer, entender, mas é dado também saber o porquê, a compreender todas as coisas, para que compreendendo eu possa me engajar de fato, eu possa abraçar o reino, eu possa abraçar aquele que tem a proposta, não só para mim, mas para todos aqueles que creem. E eu sou, você é, a igreja é participante disso. Você compreende porque a igreja hoje, grande parte da igreja é estéril. Grande parte da igreja é estéril, grande parte do rebanho é estéril. Porque entendem tudo, mas não compreendem nada. Sabem de tudo o que se deve fazer, mas não o fazem. Sabem que Deus é amor, sabem que Deus é justiça, e sabem que Deus é juízo também, mas vivem como se não se importassem com isso. Não compreendem o que significa cada uma dessas coisas. Então cabe a mim e cabe a você, que temos ouvido para ouvir, irmãos. Diz a palavra assim: oh glória, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E ouvindo, irmãos, entenda. E ouvindo, compreenda. Louvado seja o Senhor. Quando o Senhor retrata a situação e a condição daqueles que saem sem entender nada, é porque o coração está duro. Mas há aqueles que vêm e entendem. Há aqueles que vêm e verdadeiramente recebem a palavra. Há aqueles que se deixam ser semeados. Há aqueles que se deixam ser ensinados. Há aqueles que se deixam ser doutrinados. Há aqueles que louvam e que adoram, sem compreender o que estão fazendo. Parece que fazem porque os outros fazem. São fiéis porque veem os outros sendo fiéis, e às vezes é fiel sem compreender o porquê. Outros pensam ser fiéis e não são. Não entenderam nada. Talvez entenderam alguma coisa, mas não compreenderam nada.
dízimos e ofertas. Fidelidade é um ponto no qual grande parte entende que é uma lei estabelecida, que não é dele, que precisa ser devolvida ao proprietário, porque quem não devolve o que não é seu é tido por aquele que, pelo proprietário, como ladrão. Tudo isso entendem, mas não fazem, não compreendem o porquê, qual é o propósito, quais são os desdobramentos de ser. Aquele que é fiel e é leal, aquele que continua se prostituindo. Nós estamos numa temporada, num evento, que você vai ver muita gente se prostituindo. Você vai ver muito crente aí nas festas por aí. Essa semana é semana de festa, né? Semana de festa de santo, né? Aqui é padroeiro aqui, né? E há muita festividade envolvendo essa questão. Você vai ver muito crente passeando aí pela cidade, aí envolvido, né? Engajado. Ah, mas eu só vou ali. Ah, mas eu vou por quê? Ah, sim, você entendeu, mas não compreendeu nada. Sabe, irmãos, a gente arruma sempre uma desculpa. A igreja arruma sempre uma desculpa. Aquele que entende arruma sempre uma desculpa para compensar. Mas aquele que compreende, ele entrega a sua vida por amor ao Senhor. Ele entrega a sua vida por amor ao reino, pela prosperidade do reino. Ele se engaja no propósito, nos planos, nos projetos de Deus. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Você entende por que há uma diferença entre o joio e o trigo? Você já viu o joio e já viu o trigo? Sabe qual é a diferença entre os dois? Assim é a diferença entre entender e compreender. Você pega o trigo que ali está, olha para ele, e ele está cheio de semente. Ele é fértil, ele produz. Mas você põe o trigo do lado, vai ser igualzinho, é muito parecido. Mas o joio não produz semente, ele é vazio por dentro. Ele só entendeu que precisava crescer, precisava ser igual ao outro, mas ele não entendeu, não compreendeu que precisava produzir. Aí você abre o joio, não acha nada dentro dele. Assim é aquele cuja semente foi semeada e cujo entendimento chegou. Mas as coisas desse mundo e todas as situações arrancam essa palavra lá, não deixa e não torna frutífera. Essa é a diferença que o Senhor quer e deseja ver em mim e em você. Quer ver homens e mulheres, jovens e crianças que compreendem o seu propósito. Filho meu, atenta às minhas palavras e inclina o teu coração às minhas razões, aos meus porquês. Você precisa conhecer a letra, você precisa entender, mas você também precisa compreender o que está além da letra. Misericórdia quero e não sacrifício. Palavras do Senhor. Então é necessário que eu e você, que é a igreja, João 15, versículo 5. Compreender o que Deus quer é fundamental, irmãos. Entender o que Deus diz é básico. Saber o que está escrito é básico. Saber o que Deus quer é básico. Mas compreender o que Ele diz e por que Ele diz é fundamental. É o divisor de águas entre ser estéril e ser produtivo. Em João 15, 5 diz assim:
Eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, nada podeis fazer. Se não compreender o que Jesus quer, nada podemos fazer. Nada podemos fazer. Pedro sabia quem era Jesus? Antes de ser preso? Sabia. Ele entendia qual era a proposta de Jesus? Entendia. Quando veio o soldado para prendê-lo, o que fez Pedro? Sacou da sua espada e lhe cortou a orelha. Pedro sabia quem era Jesus. Pedro entendia qual era o seu plano, qual era a sua proposta, mas ainda não tinha compreendido nada. Mas aquele mesmo Pedro, cheio do Espírito, agora pregava em praça pública, e mais de 5.000 almas em sua primeira pregação foram ganhas para o Senhor, para o reino. A ponto dele dizer a esse Jesus, a quem vós crucificastes, prendestes, matastes, crucificastes, a esse é o nosso Senhor e Mestre, esse é o nosso Deus. Essa é a razão pela qual nós vivemos. Essa é a palavra que nós pregamos. Então que eu e você, que a igreja, venhamos a ser não somente entendidos, mas aqueles que compreendem a palavra e a praticam. Que venhamos a ser fecundos. Venhamos a produzir por 100, 60 e 30 por 1. Quero convidar você a ficar de pé. Talvez esse seja o motivo pelo qual você ainda sofre, pelo qual você ainda tem tanta dificuldade em certos assuntos. Talvez você tenha entendido, mas talvez você esteja longe de ter compreendido os propósitos do Senhor. Em tudo o Senhor tem um propósito. Diz isso para o seu irmão. Em tudo o Senhor tem um propósito, irmão. Em tudo. Filho meu, atenta às minhas palavras e inclina o teu coração às minhas razões. Inclina o teu coração, compreende com o coração e você vai frutificar. Compreende com o teu coração e você vai prosperar. E quando eu falo disso é automático. É produzir frutos para o Senhor. Ovelha gera ovelha. A Ti, Senhor, rendemos graças. Nessa noite especial, a Deus, buscamos a Tua face. E temos, ó Pai, no coração agora a diferença entre entender e compreender. Que somente entender não significa estarmos, ó Pai, férteis, produzindo. Somente entender significa estarmos abertos e na posição de sermos saqueados, de sermos roubados, de sermos mortos, ó Deus, em nossos delitos e em nossos enganos. Mas que haja compreensão em cada um de nós pelo Teu Espírito, que os nossos olhos verdadeiramente vejam, que os nossos ouvidos verdadeiramente ouçam e que o nosso coração, ó Pai, nos faça praticar tudo quanto o Senhor nos tem ensinado, tudo quanto o Senhor espera de nós. Sem Ti, nada podemos fazer. E se estivermos em Ti, segundo a Tua palavra, ó glória, sem Ti, Senhor, nada podemos fazer. Mas se estivermos no Senhor, tudo que em Teu nome pedimos ao Pai, Ele há de nos conceder, segundo a Tua palavra. João 15:5
Diz assim, para encerrarmos aqui: eu sou a videira, vós as varas, quem está em mim e eu nele. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. 16 diz assim: se alguém não estiver em mim, será lançado fora como a vara, e secará, e os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo. Você pode repetir comigo? Tudo o que quiserdes, e vos será feito. Palavras do Senhor. Nós te louvamos, ó Deus, bendizemos o teu nome, porque em tua palavra podemos confiar. Tu és fiel, tu és santo, tu és justo e verdadeiro. Que não venhamos somente sermos conhecedores, mas praticantes da tua palavra. Que haja o Senhor, ó Pai, a encontrar nesse lugar homens e mulheres fecundos, ó Deus, frutíferos. Ó Deus, tu bem sabe, bem nos conhece. Toma cada um de nós pelas tuas mãos e nos faz mergulhar em cada razão, em cada propósito teu, para que diante, ó Deus, de tantas artimanhas, de tantas ciladas, não venhamos a nos desviar do teu caminho, dos teus propósitos, do teu reino. Que ao olharem para nós, vejam a ti, que ao ouvirem as nossas palavras, ouçam a ti, Senhor. Que teu Espírito que em nós habita, tenha prazer, ó Pai, de habitar em nós. Bendito seja o Senhor, não só agora, mas para sempre. Teu amor, ó Pai, que excede o nosso entendimento, na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nas consolações eternas do teu Espírito Santo, seja conosco, não só agora, mas para todo sempre. Que agrade o Senhor, ó Pai, a estender o seu rosto para nós e nos conceder da tua paz. Bendito seja o Senhor, não só agora, mas para sempre. Amém? Que você, meu irmão, que você, minha irmã, tenha uma semana abençoada, no nome santo de Jesus. Que você, meu irmão, que você, minha irmã, possa ter o prazer de ver e ouvir, de presenciar os sinais, os prodígios que o Senhor há de fazer na tua vida, na tua casa, por meio de ti. Compreenda a palavra, compreenda qual o propósito de tudo quanto o Senhor já te disse, de tudo que Ele está dizendo, fazendo, e de tudo quanto Ele ainda há de fazer. Amém? Quero lembrar aos irmãos que na quarta-feira estaremos aqui reunidos em nome de Jesus, intercedendo pela tua casa, pelos teus sonhos, pelos teus planos, amém? Pelas tuas necessidades. Juntos somos fortes, em nome de Jesus. Oportunidade?